eu sou a professora Mônica, sou professora de Ciências e atualmente na Rede Municipal de Ensino de Jaguariúna, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Professora Sada Solomão Rosseri. O tema da nossa aula hoje é do capítulo 5 sobre o sistema urinário. Quando a gente fala em sistema urinário, ele também pode ser conhecido como sistema excretor. Mas excreção, quando eu falo excreção eu estou me referindo somente ao sistema urinário? O que é um cálculo renal? Como ele é formado? Todos esses assuntos serão abordados na aula de hoje. Vem comigo! Sobre o sistema urinário. O que é excreta? Excreta é o mecanismo do organismo em eliminar substâncias que são tóxicas ou são substâncias que são inúteis. Então, excreta, quando eu falo excretar, obviamente que uma grande parte das substâncias que são tóxicas do nosso organismo, nós eliminamos através da urina, uma grande parte. Mas também nós eliminamos o gás carbônico pela respiração e o suor através da pele. Então, quando eu falo excreção, eu não estou me referindo somente ao sistema urinário. Realmente, o sistema urinário, ele elimina grande parte das nossas toxinas, substâncias inúteis através da urina. Mas excreção também, o gás carbônico, nós eliminamos através da expiração e também o suor através da nossa pele. Bom, estudando agora o sistema urinário, o sistema urinário ele é formado por quais estruturas? Nós temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Quais são as funções dos nossos rins, Os rins, eles têm a função de manter a homeostase, filtrar o sangue e regular também a pressão arterial. Mas qual é a função primordial do sistema urinário? Manter a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio entre a quantidade de água e sais minerais dentro do nosso organismo. Essa é a função primordial do sistema urinário, manter a homeostase. E os rins, eles têm essa função de fazer a filtração do sangue, controlar a pressão arterial e manter a homeostase, que é o que eu falei que é a função primordial do sistema urinário. Bom, aqui nós temos então a anatomia do sistema urinário, os 2 rins, os 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. A uretra masculina é maior que a uretra feminina. E sobre os 2 rins nós temos as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, elas fabricam 4 hormônios: adrenalina, noradrenalina, o cortisol e a aldosterona. Esses 4 hormônios, os 2 hormônios, a hormônio e a aldosterona, a gente vai comentar na aula de hoje, que ele vai influenciar muito na pressão arterial. Então aqui, como eu estava comentando com vocês, em excreção, quais são os produtos de excreção? São compostos nitrogenados. O que é um composto nitrogenado? São compostos que apresentam átomos de nitrogênio. Então vamos lá. A amônia é uma substância, é um composto nitrogenado altamente tóxico. O nosso organismo, a gente não conseguiria excretar a amônia na urina, E o que o nosso fígado faz? Ele converte a amônia em ureia, Nada mais é, a ureia é uma amônia juntamente com dióxido de carbono, CO2. E aí forma a ureia. E essa ureia, ela é menos tóxica ao organismo, então a gente elimina ela na urina, por ser amônia muito tóxica, Então o nosso fígado faz essa função, ele converte a amônia em ureia. Bom, outros elementos que nós temos também na urina, além da ureia, nós temos ácido úrico, sais minerais. Os sais minerais, a água também nós temos
a grande parte da nossa urina é água, então nós também, todos esses compostos, a ureia, ácido úrico, sais minerais, também a gente elimina na transpiração, não somente na urina. Bom, no nosso rim, voltando aqui na anatomia, eu tenho a anatomia do rim, né? Então nós temos aqui a pirâmide renal, que é essa parte aqui ou seja, o rim, ele tem o formato de um feijão, né? Mais ou menos ele tem 12 centímetros de comprimento, o rim, tá? Então essa parte da pirâmide renal aqui, olha, onde eu estou mostrando, tá? Essa área aqui, olha, onde tem o córtex renal aqui, as colunas renais, aqui essa parte onde eu estou mostrando o córtex renal, é onde nós temos as unidades funcionais dos rins, que são os néfrons. Os néfrons são as unidades funcionais dos rins. Nós temos 1 milhão de néfrons, mais ou menos, em cada rim. Então, esses néfrons, que estão nessa região aqui dos nossos rins, eles que fazem a filtração do sangue e a formação da urina. E agora a gente vai para esse processo todo, como que é feita essa filtração do sangue e a produção da urina. Então, todo esse esquema que eu fiz aqui para vocês seria o néfron, tá? Que são as unidades funcionais dos rins. Então, o sangue, ele chega no rim através da artéria renal. Então, quando ele chega no rim, a artéria ela tem um grosso calibre para suportar a pressão do sangue. Mas quando ela chega no rim, começa a estreitar o fluxo, o caminho do sangue até o rim, né? E essa artéria, ela começa a ficar mais estreita, e nós damos o nome dela de arteríola, a arteríola aferente. Então, o sangue, ele chega com uma pressão muito grande no rim, porque a arteríola é mais fina de espessura, né? No estreitamento, né? Eu digo, ela é mais fina em relação ao caminho do sangue, ela é mais estreita do que uma artéria. Então, esse caminho todo é muito estreito para o sangue. Então, ele chega aqui no néfron, ele chega com uma pressão muito grande. E nessa região aqui, olha, tudo vermelhinho, esse enovelado aqui, são capilares sanguíneos. Então, na hora que essa arteríola começa a afinar, até ela se transforma em capilares. Como nós vimos na aula passada, os capilares eles têm a espessura de um fio de cabelo, né? Então, essa região do néfron aqui, ó, um enovelado, parece um novelinho de lã aqui, são capilares sanguíneos. E essa região do néfron nós chamamos de glomérulo renal, tá? Bom, essa parte que está em azul aqui é a cápsula renal, tá? Ou chamada também de cápsula de Bowman, tá? Então, na hora que o sangue chega com essa pressão, vai ocorrer a filtração nessa região aqui. Vai filtrar o sangue. Na hora que filtra o sangue, esse líquido que passou, eu chamo de filtrado glomerular. Agora eu pergunto, Mônica, a nossa urina ela não é vermelha em condições normais, né? Mas o rim não filtra o sangue, por que o sangue não é vermelho? O rim não filtra as células sanguíneas, tá? O rim, ele não filtra as células sanguíneas e não filtra proteínas. Ele filtra somente a parte do plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. A parte sólida fica retida nessa região aqui do glomérulo. Então, o glomérulo ele age como se fosse uma peneira, né? Bom, passou o filtrado glomerular pela cápsula renal, ele vai agora pela parte do túbulo contorcido proximal. Por que proximal? Porque está próximo à cápsula renal. Então, ele chama túbulo contorcido proximal. O que vai ocorrer aqui? Então, esse filtrado glomerular que passou, vai ocorrer o que aqui? A reabsorção de glicose, de vitaminas, aminoácidos, sais minerais e mais ou menos 60 a 70% de água. Então, na hora que passa o filtrado glomerular nessa região do néfron, vai ocorrer a reabsorção de todas essas substâncias aqui, ok? Bom, passou pelo túbulo, ele desce pela alça de Henle ou alça néfrica. Bom, nessa
região que nós chamamos dessa região aqui de descendente, nós teremos uma reabsorção de água. Nessa parte ao lado, a parte ascendente, nós teremos a reabsorção de cloreto de sódio, ok? Bom, então passou o filtrado glomerular, fez a reabsorção de água, uma parte da reabsorção de água, depois reabsorveu aqui o cloreto de sódio, chegou no túbulo contorcido distal. Por que distal? Porque ele está distante da cápsula renal. Bom, nessa região do túbulo contorcido distal e também da parte do ducto coletor, nós teremos ação do hormônio ADH. Mônica, o que é o hormônio ADH? ADH é o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele é fabricado no hipotálamo e armazenado na hipófise posterior. Então, o que acontece? Nessas duas regiões do néfron, o ADH já está falando antidiurético. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você faça menos xixi, ele vai dar uma segurada ali na água, ele vai reabsorver a água. Então, por exemplo, quando você bebe pouca água, então ele vai reabsorver a água e a sua urina vai fazer o quê? Ela sai mais amarela, né? Mais concentrada, porque você bebeu pouca água, você fez uma pouca ingestão de água naquele dia, né? Então, nessa região toda, o ADH vai fazer a reabsorção da água. Então, por quê? Porque se você, parte do nosso organismo, tudo que você beber, ele tem que ser reabsorvido, né? Não vai eliminar toda a água que você bebeu. O organismo vai aproveitar. Então, quem que faz isso dentro do rim para reabsorver água? O hormônio antidiurético. Só que o que acontece? Quando a pessoa faz uma ingesta de bebida alcoólica ou até mesmo de café, você pode notar que você vai muitas vezes ao banheiro, né? E às vezes a pessoa, quando faz uma ingesta de bebida alcoólica, ela acaba ficando de ressaca. Ai, que dor de cabeça no outro dia. Por que ela ficou com dor de cabeça? Porque o álcool inibe a ação do hormônio antidiurético no rim, né? O que acontece? O álcool vai inibir a produção do ADH no hipotálamo, consequentemente nós não teremos ação do hormônio antidiurético no túbulo contorcido distal nem no ducto coletor. Então você vai fazer o quê? Não vai ter reabsorção de água, você vai começar a fazer muito o quê? Xixi. E aí o que acontece? Por que a dor de cabeça? Porque o seu cérebro, toda a água que tinha nele, foi para o fígado fazer a metabolização do álcool que você ingeriu. O seu cérebro ficou desidratado, por isso que você tem dor de cabeça. Então, substâncias como a cafeína e o álcool inibem o hormônio antidiurético no hipotálamo. E aí, consequentemente, você não vai ter uma reabsorção de água, você vai eliminar muito xixi e aí você vai ter dor de cabeça porque o seu cérebro vai ficar desidratado, tá? Então, aqui, ó, nessa região toda do túbulo contorcido distal, nós teremos então aqui, ó, a ação do hormônio antidiurético que vai fazer a reabsorção de água, tá? Aí o que acontece? Na hora que filtrou, passou aqui, né, deu toda a reabsorção de água, essa urina ela vai ser encaminhada para a uretra. Mas qual o caminho, Mônica? Qual o caminho, então, que a urina faz dentro do rim para chegar até a ureter? Então, ele passa pela pirâmide renal, aqui nessas colunas aqui renais, aqui toda, córtex renal, nessa região que eu estou mostrando, e aí dessa região aqui, ele vai para o cálice renal, que é essa parte aqui em verde, tá? Daqui ele percorre e cai no ureter, tá? Então esse é o percurso que a urina. Agora eu falo para vocês, quantos litros de sangue o rim filtra no dia? 2.000 litros. Fala, Mônica, mas a gente não tem tudo isso de sangue no corpo. Realmente nós não temos. Mas o rim filtra 4 vezes, 5 vezes o sangue. Então nós temos essa base aqui, ó, 2.000 litros de sangue que são filtrados por rim por dia. Mas, Mônica, quanto que a gente elimina de urina? 1,5 litro no dia. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, olha o tanto de sangue que é filtrado no rim
E o tanto que você elimina aqui no final, olha, no ducto coletor, mais ou menos 1,5 litro de urina. Agora, pessoal, nós temos duas patologias, que é a diabetes mellitus, né, e a diabetes insípidos. A diabetes insípidos não tem nada a ver com glicose. A pessoa que tem diabetes insípidos, o que acontece é relacionado ao hormônio ADH. Ou algum problema genético, o organismo dela, o rim dela, ele não reage ao hormônio ADH. Então ela faz muito xixi, tá? Então pode ser também às vezes no hipotálamo ou até mesmo no rim, quem que faz essa reabsorção da água aqui nessa parte do rim? São proteínas chamadas de aquaporinas. Essas proteínas aquaporinas, elas fazem a reabsorção da água, ela abre os canais para que a água seja reabsorvida. Então, às vezes, a pessoa que tem essa diabetes insípidos pode ser aqui nessa parte do rim, que não reage mesmo frente ao ADH, ou até mesmo a disfunção ali no próprio hipotálamo, ok? Bom, agora, pessoal, eu vou explicar para vocês como que o rim, mais ou menos, ele faz o controle da pressão arterial. Mas antes, vocês vão assistir uma animação sobre o processo de filtração do sangue e a formação da urina, e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês sobre o hormônio aldosterona. O hormônio aldosterona, recapitulando,
pressão baixa, o que acontece? Os nossos rins, eles vão liberar uma enzima chamada de renina. A renina, ela vai ativar no fígado uma proteína chamada angiotensinogênio. Essa proteína vai liberar esse hormônio chamado angiotensina. E esse hormônio angiotensina, ele vai estimular a produção de aldosterona e liberando a aldosterona, nós teremos uma maior reabsorção de sódio no túbulo distal do rim e também no ducto coletor. Com isso, aumentando os níveis de sódio dentro da corrente sanguínea, o que vai acontecer? Você vai aumentar o nível de aldosterona, vai ter uma maior reabsorção de sódio, só que quando ocorre uma reabsorção de sódio, ele não vem sozinho, ele vem junto com a água. E aí eu tive uma maior reabsorção de sódio, vai ter um maior volume da água, que isso vai aumentar o volume sanguíneo, consequentemente a pressão sanguínea vai elevar. Tá? Pessoal, todo esse conteúdo, ele é um conteúdo mais para ensino médio. Eu estou comentando com vocês porque no início da aula eu falei do controle da pressão do rim, da ação que o rim faz em relação à pressão arterial, ok? Então todo esse conteúdo aqui, vocês não vão encontrar na apostila de vocês, tá? É só mais ou menos para vocês terem uma base, o porquê que o rim ele controla essa pressão arterial, justamente aqui, ó, da ação do hormônio aldosterona. Então, todas essas enzimas, proteínas, hormônio que vai estimular a produção de aldosterona, produzindo mais aldosterona nas suprarrenais, nas glândulas suprarrenais, nós teremos uma maior reabsorção de sódio ali no túbulo do rim, do néfron, né? E aí, consequentemente, uma maior reabsorção de água que vai junto com o sódio, e isso vai aumentar o volume sanguíneo e isso a pressão sanguínea vai elevar, ok? Agora, o que acontece quando a pessoa está com uma pressão alta? É o que a gente vai ver agora. Quando a pressão está alta, né, que nós chamamos de hipertensão, vai ocorrer uma dilatação dos átrios no coração. Lembra do sistema cardiovascular, átrio esquerdo, átrio direito. Então, quando a pessoa está com uma pressão alta, ocorre uma dilatação dos átrios. O que acontece? O coração ele produz um hormônio chamado PNA, hormônio natriurético atrial. Esse hormônio ele vai inibir a produção de aldosterona. Ele vai fazer que não seja mais liberada a aldosterona ali, para que não ocorra mais reabsorção do sódio ali no néfron. Porque senão a pressão do paciente vai aumentar, da pessoa vai aumentar. Então aqui, olha, o que acontece? Esse hormônio fabricado pelo coração, ele vai inibir a produção de aldosterona, então não vai ter a reabsorção de sódio. E o que vai acontecer? Vai ter uma maior eliminação de urina. Por quê? Porque o sódio não foi reabsorvido e aí a pessoa vai fazer mais xixi. Ela fazendo mais xixi, diminui o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão, ok? Pessoal, a aula de hoje foi sobre o sistema urinário. Eu deixo a orientação, a sugestão que vocês realizem as atividades do capítulo 5 e nós nos veremos na próxima aula com o sistema locomotor. Até mais, pessoal!